Olá, segundo ano, agora vamos para a nossa aula de História. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os idosos e sobre a população idosa no Brasil. Vamos lá? Vocês sabem quem são os idosos? Vocês sabem? Pela imagem dá para saber, né? Os idosos são aqueles velhinhos bonzinhos como vovô, a vovó, bisavô, bisavó. São os idosos, tá bom? São aquelas pessoas que tem a idade avançada, que tem alguma dificuldade já na saúde, mas todos eles são muito importantes, vocês sabiam? Mesmo que velhinhos, eles são muito importantes sim, eles podem nos ensinar muitas coisas, eles podem nos dar muitas lições e podem também nos ajudar. Vocês sabiam disso? Então vamos ver lá no nosso livro de história? Lá na página 72 está assim, no capítulo 4. Aprendendo com os idosos. Olha que legal, quanta atividade legal tem para os idosos fazerem junto com a gente. Os idosos fazem parte de nossa comunidade. Viveram e conheceram o mundo muito antes de nós. Temos muito a aprender com eles e também podemos ajudá-los em muitas situações. Observe as imagens de abertura do capítulo. Olha que legal! Os idosos também podem, olha, fazer natação. Eles podem andar de bicicleta com vocês, podem plantar com vocês e podem pescar. Olha que legal! Bom, dá pra ver que dá pra fazer bastante coisa com o vovô e com a vovó, com a tia, com o tio, enfim. Lá na página 74 está assim: aprender com os idosos. Os idosos já viveram vários anos e possuem diversas experiências de vida. Eles também observaram muitas mudanças. Alguns deles, por exemplo, viram as mudanças na forma de se comunicar. Vocês sabiam? Antigamente as pessoas costumavam enviar cartas para quem morava longe. Hoje nos comunicamos rapidamente por meio da internet. Além das experiências de vida, os idosos também guardam memórias sobre o passado. Eles sabem como eram os lugares, como as pessoas se vestiam, como elas iam de um lugar para o outro ou como as crianças se divertiam. Por isso, conversar com os idosos é um dos modos de aprender e conhecer melhor a sua história. Aqui tem algumas imagens. Os idosos podem nos ensinar diversas coisas a partir das experiências de vida que possuem. Agora, no número 1, vocês vão responder. Você pode aprender com os idosos porque eles... A gente acabou de falar lá no texto. Se você não lembrar, volta lá em cima, lá no título Aprender com os Idosos, vocês vão encontrar a resposta, tá bom? Agora, no número 2, é uma resposta particular. Vocês vão escrever algo que vocês já aprenderam com algum idoso, tá? Pode ser algo mais simples que for, mas escreva e lembre-se sempre de dar importância aos idosos, tá? Lá na página 75 está assim: os idosos nas comunidades indígenas. Nós temos visto bastante coisas sobre os indígenas. Inclusive, nós vamos ver agora os idosos. Sim, existem idosos nas comunidades indígenas. Vamos ver? Bom, em geral, a função dos idosos nas comunidades indígenas é ensinar aos mais novos atividades como a pesca, a caça e a produção de remédios, utilizando folhas e frutos da natureza. Eles também ensinam sobre as comemorações de datas especiais para a comunidade indígena, a fazer as pinturas no corpo e o que tudo isso significa, além de contar as histórias sobre a aldeia, contribuindo para transmitir e preservar a tradição de sua etnia. Os idosos indígenas têm essa função, pois por serem mais velhos, os outros membros da comunidade acreditam que eles possuem experiência de vida e conhecimentos para compartilhar. Entre os indígenas Guarani, espalhados por toda a cidade de São Paulo, o idoso pode ser chamado de ancião. Ele orienta e aconselha os membros da sua comunidade e conta sobre o passado da sua etnia. Por meio de conversas, ele ajuda as crianças e os jovens indígenas a aprender sobre o mundo, além de orientar a tribo em decisões importantes. Então aqui tem imagens de os idosos ensinando as crianças na aldeia. E aqui tem uma indígena anciã da etnia Guarani com 108 anos. Gente, 108 anos! Ela tem mais de 100 anos. Olha isso!
Bom, no número 1 está assim: qual a função dos idosos nas comunidades indígenas? A tia marcou aí com marca-texto para ficar bem facinho para vocês, então é só copiar. No número 2 está assim: o idoso da comunidade Guarani também pode ser chamado de... Uma dica: lá embaixo da foto da velhinha de 108 anos, está escrito lá uma outra palavra que pode se atribuir aos idosos, tá bom? Vamos lá para a página 76. Vamos ver um pouco sobre a população idosa no Brasil. Lá em cima, acompanhe a leitura com a tia. Nos últimos anos, a população idosa no Brasil tem aumentado e o número de filhos em cada família tem diminuído. Isso significa que o número de crianças e jovens do país está menor e que existe uma quantidade maior de idosos. Assim, é importante garantir o bem-estar dos idosos brasileiros, seja por meio de atendimento médico, da acessibilidade ou de atividades que tornem o dia a dia dessas pessoas mais saudável e feliz. Manter os idosos próximos da comunidade também é uma oportunidade de cuidar dessas pessoas e aprender com a experiência de cada um deles. Então aqui tem os idosos no médico, porque estão cuidando da saúde, é muito importante. Aqui tem os idosos com cadeirantes, né, que tem acessibilidade no ônibus, mas é importante que tenha acessibilidade nas ruas, nos shoppings, nas praças, né, para que eles possam circular. E aqui tem uma das atividades físicas que eles podem fazer, que é a hidroginástica. É muito legal também, é bem importante para o idoso, tá bom? Lá na página 77, vem contando uma pequena história, tá? E começa assim: um ônibus de respeito, vamos ver? Em um final de tarde quente, Paulinho e sua mãe pegavam um ônibus para voltar da escola para casa. Encontraram 2 bancos vazios na parte da frente do ônibus e logo se sentaram. Contudo, Paulinha estava curiosa. Mãe, por que esses bancos têm cores diferentes dos outros? Esses bancos são especiais, filha. Eles são chamados de assentos preferenciais e foram criados pelo governo para garantir que algumas pessoas tenham a preferência para sentar neles, explicou a mãe, apontando para um adesivo colado na janela do ônibus. Vocês já viram esse banco preferencial? Ele tem uma cor diferente, normalmente ele é amarelo. No trem, no ônibus, enfim. Vamos lá então continuar. Ah, exclamou Paulinha. Então, se uma mulher grávida como a senhora, alguém com um bebê no colo, ou uma pessoa mais velha, ou alguém com algum tipo de deficiência entrar no ônibus, nós temos que deixá-los sentar? Exatamente. Por isso temos que ficar atentos em todo ponto que o ônibus parar. E olhe, disse a mãe apontando para a porta do ônibus, que freava parando em um ponto. Paulinha olhou a mulher, que parecia ter a idade de sua avó, subindo os degraus com dificuldade. A mãe assinou positivamente com a cabeça e logo Paulinha se levantou para que a mulher sentasse. Muito obrigada, minha filha, falou a senhora enquanto se sentava no banco antes ocupado por Paulinha. Não precisa agradecer, sorriu a menina satisfeita. A atitude de Paulinha foi bem legal, né? É isso que temos que fazer, temos que dar bom exemplo e cuidar dos idosos, pois eles têm experiência, têm muita história para contar, porém eles estão cansados, né? Às vezes eles sentem dores nas pernas, né? Dores no corpo. E não é legal que eles fiquem em pé, porque vai que o ônibus freia e eles caem e se machucam. Então, nós que somos novos, vocês que são novinhos, a tia também que é novinha, nós temos que oferecer sempre o assento preferencial para quem precisa, tá bom? Os idosos, as gestantes, as pessoas que estão segurando o bebê no colo, os deficientes, tá bom? E lá na página 78 está assim: que atitude Paulinha tomou durante a viagem de ônibus? Vocês vão escrever qual a atitude que ela tomou, tá? Você considera essa atitude adequada, né, certa, ou inadequada? Vocês acham errada a atitude dela? Vocês vão marcar um X e vão dizer o porquê, tá bom? O motivo. No número 2 está assim: imagine que Paulinha e sua mãe estivessem sentadas em bancos que não fossem preferenciais e que o ônibus já estivesse lotado. Nesse caso, a menina também deveria ceder seu assento para a senhora? Bom, se fosse a tia, se fosse eu mesmo não estando no banco preferencial, quando entra algum idoso, alguém que precise, eu sempre levanto do banco para outra pessoa sentar, mesmo que eu não esteja no preferencial, porque isso faz parte da nossa consciência, sabia disso? Nós temos uma coisa no nosso cérebro, na nossa mente, que se chama consciência. E eu sei que um dia eu posso precisar,
não é verdade? Então nós temos que nos colocar no lugar das pessoas e pensar sempre que poderia ser conosco.